Então, nós estamos gravando. Então, boa noite a todos, né? Como já dissemos. Esse é o nosso estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia do Franciscano Xavier, ditado por Emmanuel. Estudo que ocorre semanalmente pelo Recanto Espírita Sol de Assis. E quem quiser participar, basta entrar no nosso Instagram, lá tem um link, né? Tem um formulário para entrar em contato. Esse estudo acontece todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas. E é bem participativo, como vocês podem observar, então todo mundo pode interagir. Nós estamos aqui só na condição, nosso caso temporário de facilitadores, né? Essa semana é a nossa terceira e última semana. Eu até agradeço a indulgência das irmãs aqui, dos irmãos que estão aqui conosco, né? Por me aturarem por 3 semanas. Vocês vão ganhar um bônus horas a mais por essas 3 semanas, Mas semana que vem não desanime, porque semana que vem a Elaine vai estar de volta, aí vai estar tudo ao normal, tá bom? E, assim, falar a questão do vídeo, né? E quem quiser, tem os outros vídeos no canal, quem estiver acompanhando pelo YouTube, ou que está aqui no nosso grupo, né? No canal do Recanto Espírito Sol de Assis, tem os demais estudos, né? Vamos continuar nosso estudo? A gente está no capítulo 6 da primeira parte do livro Paulo Estevão, intitulada Ante o Sinédrio. E a gente, na semana passada, parou nesse trechinho aqui. Acho que vocês lembram, né? E falou o seguinte: aqui os ânimos começaram a ficar um pouco exaltados, né? Porque falou assim: a assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com o jovem de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente: anátema, anátema, punição ao transfuga. Então a gente vê que a questão principal aqui, acho que, acho que todos aqui sabem, né? Mas a gente tinha vários grupos dentro do judaísmo, não era um movimento como a gente imagina que é todo mundo igual, né? Tínhamos entre eles os fariseus. E eles eram muito presos à lei, né, às escrituras. Então, para eles era inaceitável que aquele homem que foi pregado no madeiro era o Messias esperado que os profetas tinham dito. O Messias que viria era um guerreiro, era um cara que conquistaria muita coisa, que seria um grande rei para Israel, né? Nada a ver com isso. Quer dizer, quem é esse cara, esse tal de Estevão, que chega aqui no nosso sinédrio e fala umas asneiras dessas, tipo assim, de falar que o Messias é esse daí de Nazaré, ainda mais Nazaré, uma cidadezinha mequetrefe, a gente sabe que hoje em dia é uma vilinha de menos de 1.000 habitantes, né, que a gente sabe, então era na Galiléia, que já era interior, Nazaré, que já é uma cidadezinha mequetrefe, até a gente lembra do Bartolomeu, né, que ele fala assim, pode vir algo bom de Nazaré? Os próprios discípulos tinham preconceito, né, com relação a isso. Então a gente parou aqui, anátema, anátema, que era uma forma de reprovação, né? Uma condenação de algo que estava se pregando, punição ao transfuga, ou seja, é, punição àquele ao desertor, né? Ao traidor. Ah, sim. A Carla colocou aqui no chat, quem quem está aqui com a gente não tem inscrição, tem no chat tem o link, depois salva e depois preenche para inscrição, porque lá pode preencher, colocar o e-mail, enfim, tá bom? Ah, eu vou colocar lá no grupo do Geode também, tá? Ah, boa ideia. E eu achei legal que a Helene colocou aqui, ó, os fariseus, né, bem raivosos, né, que já começou a ficar os ânimos bem exaltados, e de outro o contraste, Estevão sereno, né, eu achei legal que ela colocou essas imagens que, na minha opinião, são muito ricas, né, ajuda bastante. E começa falando assim, Estevão recebeu com serenidade a tormenta objurgatória, ou seja, a tormenta que repreende, que censura, né? Então, logo foi a ordem restabelecida, prosseguiu com firmeza. Então, a gente vê, olha a grandeza desse espírito, eu imagino, né? A gente pode observar, né? O grande sinédrio, que aqui é onde a gente está, né? Que era o grande tribunal do povo de Israel, era composto fixamente, né, por 71 membros. A gente sabe que além desses, tinha aquelas pessoas que iam para assistir, tinham. A gente viu na introdução que tinham soldados romanos, enfim.
Então a gente pode imaginar o caos que estava naquele ambiente. Um monte de gritando, falando alto, né? Tipo assim, ah, a morte é esse, é o desertor, enfim, né? Devia estar um clima ensurdecedor naquele local. E a gente vê que, por mais que Estevão estivesse sozinho, materialmente falando, claro que espiritualmente ele estava bem amparado, mas materialmente, por mais que ele tivesse um contra os 71, basicamente, ele estava aqui sereno, né? Ele era como se fosse uma cova de leões, ele estava sereno. A gente vê a grandeza que a gente vê, né? Porque a gente, por muito menos, a gente perde a estribeira de, nossa, a gente se desestabiliza, né? Agora imagina só, ele está aqui, todo mundo contra nós, e ele sereno, né? Eu acho que é aí que enfurecia mais ainda, né? E aí prossegue, ali prossegue o discurso dele. Por que me apupais? Apupais significa vaiar. Por que me apupais desta forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Em outras palavras, eu pensei assim: que julgamento é esse? Que antes de avaliar toda a questão envolvida já tem um veredito, né? E é muito curioso, porque a gente é muito habilidoso em tirar conclusões precipitadas, em fazer julgamentos. Eu até brinco que a gente deve ter sido juiz em outras encarnações, porque para julgar a gente é facinho, né? Repare que eles não estavam querendo ouvir Estevão, eles estavam querendo. Enfim, né? E ele prossegue falando: primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo o fermento da discórdia. Mas dia a dia o Cristo nos convoca para um trabalho novo, e certamente o Mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Nossa, é, que eu fiquei pensando aqui? Que em nenhum momento que a gente observa do início do capítulo até agora, em nenhum momento Estevão entra nesse jogo de disputa de egos de Saulo. Saulo queria chamar ele para o jogo, por causa que nesse embate, é, quando é uma briga de egos, um fala mais alto, outro, enfim, né? É um caos. Mas ele mantém a serenidade. E ele em nenhum momento entra nesse discussão. Não, ao contrário, Estevão mantém um discurso construtivo, querendo expor as suas crenças perante aquela assembleia, né? Então a gente vê que Saulo estava ali para vencer Estevão, como se fosse numa briga de egos. Já Estevão em nenhum momento entrou nessa briga, se a gente for pensar, né? Tipo assim, não estava lá para vencer é, seu orgulho, o Saulo, né? Já passo para você daqui a pouco, viu, Bia? Então eu tive que Estevão estava basicamente só expondo suas convicções, mas infelizmente a gente observa aqui que a Assembleia não estava querendo descer um pouco do seu orgulho, né? Porque precisa ter um pouco de humildade para se abrir um pouco para as questões novas. Porque eu fico pensando, né, que nós espíritos perfeitos, tais como essa audiência aqui, essa assembleia, a gente se agarra às nossas convicções e, pela ausência de humildade, a gente tem dificuldade de nos abrirmos a tudo que será diferente daquilo que nós interpretamos como nossa certeza absoluta, nossa certeza absoluta. E um dos mecanismos de defesa do nosso ego é o ataque mesmo. Psicologicamente falando, né, esses ouvintes estavam se sentindo ameaçados nas suas convicções mais íntimas diante do discurso de Estevão. Então, qual é o comportamento típico que nós trazemos desde a época que a gente estagiou no reino animal, desculpa, no reino animal? O animal, quando se sente ameaçado, ele ataca ou foge com uma defesa. Nós somos iguais, nós não somos nada diferente dos animais. Quando a gente se sente ameaçado, ou nós fugimos dessa ameaça, ou nós partimos para o ataque, seja aumentando a voz, seja para agressão física, né? Somos nós. E é o que a gente está vendo que está acontecendo nessa assembleia, se a gente for ver, né? No fundo, eles estavam se sentindo ameaçados na sua crença mais íntima daquilo que eles aprenderam desde a infância, né? No fundo, é o ego que está ameaçado, o ego deles, né? E como eles não estavam conseguindo lidar com esse conflito interno deles mesmos, então é naturalmente que eles colocavam para fora. Porque é muito mais fácil combater essa suposta ameaça lidando fora. Então eu começar a gritar, começar a insultar Estevão, né? E como eles não estavam conseguindo é, conversar, discutir a altura nos argumentos
racionais, na lógica, né? A gente que apela? A gente apela para a voz, né? É aquela discussão, que um começa a falar mais alto que o outro. Não, quando pede o argumento, aí sabe que começa a um aumentar a voz. É o que aconteceu aqui. É o típico comportamento da criatura que está acuada, que a gente vê que é bem típico do nosso caso, né? Então a gente entra nessa discussão de quem fala mais alto, né? Mas voltando aqui só para antes de passar para a Bia, eu achei interessante porque assim, Saulo entende que ali, mesmo sendo um ambiente hostil, era assim mesmo uma oportunidade de apresentar o evangelho àqueles ouvintes, né? A- Apresentar uma nova forma de pensar para aqueles que estão ouvindo. Falar sobre o Estevão, evangelho. né, amigo? Oi? Estevão. Ah, desculpa, Estevão, isso. Então, talvez essa fosse a única chance que aqueles espíritos do Sinédrio teriam de escutar mais sobre Jesus, pelo menos naquela encarnação, escutar mais sobre o evangelho, né? Então, por mais que aquele ambiente fosse hostil naquele momento, essa, essa semeadura de Estevão poderia render frutos no futuro, porque Estevão está semeando, está jogando semente. Alguns corações já estão mais rebeldes, não acolhem, mas outras acolhem e um dia podem semear. O próprio Gamaliel, a gente vai ver que acontece isso, né? Então, Estevão, eu acho interessante porque Estevão entendeu que o trabalho com Cristo não se resumia só aquele trabalho na casa do caminho, né? Mas ali também no Sinédrio, mesmo sendo um ambiente hostil, ele também estava sendo convidado ao trabalho com Cristo, ao trabalho de semeadura, de falar dos seus princípios, de, acima de tudo, exemplificar, porque é muito fácil, seria muito fácil no Sinédrio, entre aspas, fácil entre aspas, né? Ir lá e falar sobre o evangelho, e tal, mas ele exemplifica a serenidade, o da outra face, o bem-aventurado dos pacíficos, né? Não é isso, Bia? Achei muito bonito. Coisas para complementar assim o que você falou. A primeira coisa que bate com o estudo que a gente estudou de manhã no Evangelho, né, Ana? Sobre não julgueis para não seres julgados, né? A questão do preconceito, né, que as pessoas têm antes mesmo da pessoa falar, se colocar, já está com preconceito, já tem um conceito já pronto e determinado. Assim também como eles julgaram o Cristo, eles já estavam, antes mesmo de levar o Cristo preso, eles já estavam determinados a matá-lo, e eles não sabiam como. Esse era o plano deles do início ao fim. Inclusive, eles não estavam só com medo, acuados no orgulho ou no ego, não, nos conceitos dele, não. Eles estavam ali, como no caso do Cristo, com medo de perder o poder, a ganância do poder, de continuar governando o sinédrio, de perder mesmo a posição que eles ocupavam perante o povo judeu. Então, eles queriam matar o Cristo, não só o Cristo, mas todos os seus discípulos, assim mesmo, como Lázaro, né? Que eles também planejaram matar Lázaro, né? Eu li justamente hoje o capítulo sobre isso da Manjedoura a Emaús, que é o livro que eu estou lendo. Enfim, e que justamente eles covardemente, porque eles julgaram Jesus, condenaram ele por blasfêmia, mas a condenação por blasfêmia não é a crucificação, é apedrejamento, assim como fizeram ali com Estevão. No entanto, eles entregaram eles para os romanos decidir, porque eles não tiveram a coragem ou não ousaram a crucificar o Cristo, não porque eles não tivessem coragem para isso, para fazê-lo, mas para não entrar em conflito com o povo judeu que já estava a favor do Cristo. Olha só como eles são argilosos e cobras mesmo, pessoas mesmo ruins, entendeu? Daquela época eles eram bem ruins. Ainda bem que a gente mudou bastante, né? Desde então, a gente, Ainda agora a bem gente que a já gente tá. mudou bastante. Ainda bem que a gente agora não, não faz isso mais. Uma coisa que me chamou a atenção, É, André, foi quando ele coloca aqui que prosseguiu com firmeza, né? A gente percebe que aqui, eu não me lembro muito bem do restante desse diálogo, mas que aqui, de alguma forma, Estevão, apesar de toda a amorosidade, ele já se coloca de uma forma mais assertiva,
né? Do alto da sua elevação moral, né? Do tipo assim, da sua hierarquia moral, ele agora se coloca de uma forma mais firme para dizer para eles por que me traias, né? Falando de fraqueza, dizendo que até agora ele renunciou a qualquer fermento de discórdia, mas, entendeu? Então aqui ele já está se colocando realmente com mais firmeza em favor do Cristo. Não que ele fosse baixar o nível, entrar na discórdia, mas ele fosse De ser mais jeito enérgico, nenhum, né? Como Jesus de era jeito enérgico em nenhum. momentos, né? É a firmeza de Jesus, ser firme com amorosidade. Mas aqui, isso me chamou a atenção, Sim, né? A verdade. forma como ele se coloca, uma forma mais incisiva, né? Do tipo assim, ó, me respeita, né? Verdade. Alguém mais que gostaria de comentar esse trechinho? Ô, André, Oi, você falou Eliane. assim, éramos nós que estávamos lá, atirando e julgando. Hoje estamos melhores, não é isso? Entendi. Só que hoje chama cancelamento. Hoje só muda um pouco. Chama cancelamento em vez de julgamento. E hoje em dia a gente vai para as redes sociais, né? Hoje em dia o Sinédrio virou através da internet, infelizmente. Juliette, você tinha feito assim com o dedinho. Ah, antes só, a Eliane colocou aqui no chat, falou assim: para observar os defeitos alheios, somos perfeitos. Agora, para nos observar e julgar, não. Até porque não temos defeitos. É verdade, Eliane. Te ver o cisco no olho do outro, né? Esse é muito bom. Encontrar cisco no olho do outro é. Então vamos seguir ou alguém quer comentar? Qualquer coisa, fica à vontade, tá bom? E ele prossegue esse discurso, né? Como a Carla bem falou, mais enérgico, né? Desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou. André, aqui tem outra tela, não é igual que você está lendo, não. Vê se você não passou 2 slides. Ah, não, Não, agora ele entrou, está lendo entrou. Tá, certo. desculpa. Ah, acho que. Entrou sim. A Será que imagem é deu? a mesma, mas o texto mudou. Tá bom. Acho que sim, deixa eu ver. Opa. Tá É, certo, André, tá certo. Não, desculpa. Então vamos lá. Tá certo, amiga, que o meu aqui demorou para mudar. Ah, não tem problema. Então, ó. Desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em graus superlativo. Então, como a gente começa a seguir os passos de Jesus, nós começamos a aprender o que significa a renúncia de nós mesmos, né? A gente vê que o verdadeiro apóstolo do Cristo, ele não tá ligando para as zombarias do mundo, o que os outros vão falar, né? Paulo mesmo já falaria, se eu quisesse agradar ao mundo, eu não seria servo do Cristo, né? Então, a gente vê que Estevão, ou quando a gente quer ser apóstolo do Cristo, tem que estar totalmente focado no mestre, né? A gente vê que se sentir ofendido é puro fruto do orgulho. Então, quando a criatura já construiu no seu íntimo o mínimo de humildade, nada é capaz de tirar essa fortaleza que ele tem, né? Jesus, ele foi atacado, mas em nenhum momento se sentiu ofendido, né? Porque é como se fossem crianças. Ah, se você é bobo, você. Quando uma criança fala isso, você te releva. Estevão devia olhar para essas pessoas no Sinédrio como crianças. Ah, eles não sabem nada, né? E a gente vê que para o discípulo, ser como mestre é a maior meta, né? Então, se a gente pretende seguir os passos de Jesus, a gente precisa compreender que muitas vezes a gente vai ter que renunciar ao nosso próprio bem-estar, né? Em prol do amor aos outros. Nesse caso aqui, Estevão está renunciando em prol dessa semeadura, né? De falar do evangelho, né? E o próprio exemplo de Jesus, como o Estevão traz, né? Se a gente for pensar, Jesus renunciou tudo do bom e do melhor, né? Nas esferas mais celestes, encarnou nesse planeta aqui atrasadíssimo, num corpo físico denso, numa região bem complicada, né? Sabendo que ia sofrer, não seria compreendido, ia sofrer insulto, que ia ter a morte mais dolorosa possível, né? Que é a morte da cruz. Ele não precisava ter encarnado. Mesmo assim, ele encarnou por amor nosso, no sentido de
alguém precisaria vir para exemplificar, né? Então ele veio por amor, e a gente começa a ver aos poucos que essa renúncia em nome do amor, né? E o Estevão está fazendo isso, né? Na sua grandeza espiritual, ele entendia que seguir Jesus ia muito além de saber o evangelho, de saber filosofias, teorias, né? Falar do evangelho na casa do caminho, né? Ia muito além de seguir só Jesus nos momentos bons, porque é muito fácil falar que segue Jesus só quando tudo vai bem. Mas é que nos momentos difíceis, né? Quando a gente é atacado, enfim, que a gente é perseguido, que a gente é, tem que ser seguidor de Jesus também, né? Um dia a gente até inclusive vai entender aquela a bem-aventurança, né? O bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, né? Que é a última das bem-aventuranças, né? Quando a gente construiu toda aquela fortaleza das outras bem-aventuranças, porque a gente vai ver que é a renúncia plena, né? Que ele tá tendo aqui. Alguém colocou alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui. Isso, a Carol colocou. É viver de fato a palavra do Cristo. É verdade, Carol. A gente ainda está muito nos raciocínios, se a gente for pensar, né? A gente ainda não interioriza muito. A gente fica no raciocínio. A Alcione, no livro Renúncia, ela vai propor aquela escadinha, né? Como se fosse do conhecer, meditar, sentir e viver. Eu percebo que o nosso nível evolutivo, a gente fica muito só no conhecer. A gente conhece Jesus, a gente conhece o Evangelho, mas a gente não consegue sentir, viver muito menos, né? A gente já consegue meditar no Evangelho, né? Carla? Em alguns momentos, né? Consigo meditar no Evangelho em poucos momentos ainda, meu Deus. Mas Uma hora por semana a gente estou me medita, né? Pelo menos. esforçando, estou me esforçando. Não, eu só queria falar que quando você falou aqui de todos esses sofrimentos, né, que o Estevão fala, que todos os sofrimentos devem confortar-me porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Imediatamente eu me lembrei de Pedro, né, que falou que não se permitiu ser crucificado, então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então, assim, o quanto esses espíritos, para chegar nesse reconhecimento, o quanto especiais eles têm que ser, né? Para reconhecer que, estou sofrendo isso, Jesus sofreu muito mais que eu, então vamos embora, vamos sofrer, sabe? Vamos sofrer, mas vamos divulgar o evangelho, sabe? Isso é Emmanuel, muito que interessante. puxa a orelha do Chico quando ele mexe, fala assim, tá reclamando? Jesus passou É, por coisa pior, você não tá reclamando, não não. vai reclamar, não, pois é. A gente já não vive mais lá naquela época, né? Quando você falou de Pedro, eu pensei que você ia citar aquela frase do Boa Nova lá. Ainda hoje, vai descobrir que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Mais frágil do que perverso, E aí é exatamente. isso. Eu tinha ver que Estevão já tinha essa compreensão, por mais que eu não tivesse ouvido isso, né? Ele, Ah, ele, ele, ele vê naquele pessoal pessoas frágeis, né? Que tá na. Que, a gente vê que são pessoas que estão acuadas na sua fé. Porque quando a pessoa tem certeza, ela não precisa se defender gritando, brigando, né? A pessoa que não tem a sua fé racional, fé construída em bases sólidas, ela não tá com medo de que isso se estremeça, né? Então, Também, né? Oi, Desculpa. não pode falar. E também, né, ele não estava se sentindo magoado, ele não estava se sentindo ali Ofendido, né? acuado, ele não estava se sentindo ameaçado. Exato. Gente, olha a grandeza aqui, completando, né, o que a nossa irmã falou, a Carla, olha a grandeza desse espírito quando ele fala. Quando ele fala, né, que isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Olha, olha a fala dele. Ele não temeu, ele não tremeu. Isso é a confiança que ele tem, tão imensa, a fé tão imensa em Jesus, e ele estava ali muito bem amparado. Ele não tinha nenhuma razão de sentir medo, a voz não tremia. Ele estava tão confiante, como nós aqui estamos conversando, trocando ideia. Assim era ele lá. Ele não tinha por que se alterar. Por que a gente vai se alterar aqui? Nós estamos aqui todos conversando, por que a gente vai perder, não é? Essa era a situação do Estevão. E isso, gente, que é lindo, isso que é lindo. Nós deveríamos ter pelo menos alguma coisa menor do que um grão de mostarda,
A gente deveria ter dele, deveria tirar do Estevão para a gente aqui, quando a gente se sentir ameaçado, quando as pessoas, né? As pessoas discutem com a gente, as pessoas jogam em cima da gente, problemas que são deles, mas eles vêm e despejam na gente, mas não é diretamente, não é conosco, é eles. Mas a gente tira para a gente, leva pessoal, e aí fica aquela gritaria. E a Você gente falou não uma, deveria fazer isso, porque é a razão que aquela pessoa vai, né, jogar tudo em cima da gente. A gente que leva, maioria das vezes, as pessoas simplesmente transbordam, mas aí a gente leva para o lado pessoal. você falou uma coisa muito A pessoa interessante, se né? sente acuado, é o egoísmo, é o orgulho, a pessoa se sente acuado, se sente tudo. É o que aí o pessoal estão sentindo aí, todo mundo aí, ah, excepto o Steve, não é? O Estevão, sorry. Estevão, Estevão. Exceto o Estevão. Em inglês aí é muito chique, Stephen. É Stephen que fala? Stephen? Para, André, você me deixa com vergonha, para. Não, eu fiquei pensando, você fala assim da grandeza de Estevão, o pessoal paga pra ir no cinema assistir filme de super-herói. Paulo Estevão é bem melhor, porque ó, olha um super-herói da grandeza de Estevão. Olha o que Sim, o que esse moço faz. Ele sempre fica lá remando nas galeras, ele sempre fica no Sinédrio. Nossa, ele dá um pau em qualquer super-homem, Homem-Aranha, Batman. Esse sim é um super-herói de verdade, porque é o super-herói da moral, né? Mas você falou um ponto que é muito interessante, né? Como que eles estavam, cada um com seus conflitos internos, despejando, exteriorizando, projetando em Estevão o próprio conflito. No final, pode ser que eles não tinham nada contra a pessoa Estevão, mas era a própria conflito interno, eles não estavam conseguindo lidar com isso e estavam colocando para fora, né? Como se Estevão fosse ameaça, mas Estevão não é ameaça, né? Assim como a Uma luz coisa, que aparece em meia escuridão não é uma ameaça, né? uma coisa que você falou, eu estava aqui viajando na maionese, né? Aí você falou e aí corroborou um pouco o meu pensamento. As leis divinas, elas estão na nossa consciência, certo? Está lá. A gente acessa, né, na medida que a gente consegue, mas elas estão lá. Aí eu fiquei imaginando aqui, se essa fragilidade e esses conflitos internos que você está falando, eles não advêm disso, né? Porque ali, na nossa consciência, a gente sabe, né? No fundo, a gente sabe que a lei é de amor, o que é certo e o que é errado. Será que esses conflitos internos já não é um conflito com essa lei que está na nossa consciência? Posso ter viajado, tá, gente? Perfeito. Mas isso veio na minha cabeça agora. Achei perfeito raciocínio. Nossa, muito bom. É, se afasta das leis, né, da própria consciência, né? Mas entra esse conflito. E Mas e o mais legal, isso é inconsciente. sim, Entendeu? Porque assim, a lei está lá, a lei está aqui, né? Eu tenho certeza e eu tenho tudo que eu preciso para me tornar um espírito crístico, né? A partir do momento que eu vou acessando essas leis que já estão na minha consciência, a minha evolução vai acontecendo. Ou seja, as leis já estão lá, né? Já estão na consciência de cada um deles. Será que não é isso? Será que não é um conflito com essa lei já? Por isso talvez se uma mostram rebeldia, né, contra. frágeis, reativos, porque estão se rebelando contra. Porque eles sabem inconscientemente que estão se rebelando contra essa lei? Viajei total agora. Não faz todo sentido. Acho que todo mundo aqui concorda, eu acho, né? Ah, o Ricardo colocou aqui no chat um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o Poder da Fé, capítulo 19. Ele fala assim: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Perfeito, Ricardo. Nossa, colaborou perfeitamente com esse momento. Quer comentar alguma coisa, Ricardo? Ou só... Eu não sei. Ah, tá aqui. Ou se alguém quiser Não, comentar alguma não, não, era só para dizer, quer dizer, me lembrei da calma de Estevão, daí me lembrei desse trecho, a calma dele, né? E o resto do pessoal muito agitado, eu lembrei dessa frase. É, te ver que quando o espírito tem essa construção interna, pode acontecer o que for externamente, que nada abala o interno, né? Te ver que nada vai tirar a paz daquele. Igual que nesse momento, né? Te ver que. Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser, a gente se encontra lá, tá bom? Daqui a alguns milhares de anos, mas chegaremos. Vamos continuar então?
E ele continua nesse mesmo trechinho que fala assim: não obstante vossa repulsa, honro-me em proclamar as glórias inexcedáveis, né? Ou seja, insuperáveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com seu evangelho de redenção. O que eu acho interessante nessa parte aqui é que ele entendeu, né, diferentemente daqueles judeus que estavam ouvindo ele, que esperavam um Messias que viesse edificar um reino material, trazer grandeza para o povo de Israel, enfim. Estevão entendeu que o Messias viria e veio, né, não para um mundo externo das coisas passageiras, para fazer uma revolução no sistema político, para fundar religiões exteriores com seus dogmas, tal. Não. Jesus veio para o quê? Para os nossos mundos internos, né? Isso que é muito legal. Acho. Ele fala que para ruínas, nossas ruínas morais, né? Achei isso muito bonito, né? Se a Como gente é que é a pensar. frase do Ítalo, André? O O reino de do, Deus é é a obra divina construção no coração do homem. do homem. Meu marido fala essa frase a todo instante. É do Boa Nova, capítulo 3, diálogo com o Hanan, né? Ele fala. E bem lembrado, tem tudo a ver, né? Uhum. E assim, eu acho que vale a leitura desse capítulo, né? Desse diálogo. É muito interessante. Verdade. Quem puder ler, né? É capítulo 3 do livro Boa Nova, né? E eu acho que também é legal essa parte que ele fala assim, ó, levantando-nos para Deus. Simbolicamente, a gente está rastejando. A gente está na materialidade, é como se a gente está na horizontalidade, está rastejando. E vem Jesus, não que ele vai nos colocar no colo, mas ele vem nos ensinar o caminho, né? Vai nos dar a mão para nos erguermos, para nos verticalizarmos, para nos verticalizarmos, irmos para o alto, né? Para nos conectarmos, reconectarmos para Deus, né? Talvez, talvez não. Certamente, até hoje, a gente está muito mais voltada ao nosso próprio eu, né? A gente está voltada para as coisas da matéria, para a vida puramente horizontal, né? A gente vive para comer, para trabalhar, para dormir, né? E quando a gente se aprofunda no conhecimento, nessa relação com Jesus, a nossa vida vai começando a virar essa verticalidade, né? A gente até entende aquele símbolo da cruz, né? Do vertical e o horizontal, que é muito bonito, que nos aponta para Deus, né? E achei muito belo. É, e aquele evangelho de redenção de nós mesmos, né? Se a gente for pensar. Se Moisés foi aquele libertador fisicamente do povo israelita, né? Ali do cativeiro físico, né? Jesus vem nos ser um novo Moisés, um novo libertador, mas do cativeiro de nós mesmos, né? Das nossas ignorâncias, das nossas imperfeições. Então, de fato, é um novo libertador. Não um libertador físico, como eles esperavam, mas um libertador moral, né? Que vem nos mostrar esse mapa que a gente chama de evangelho, né? Que se a gente percorrer, a gente alcança o caminho do bem, né? Eu coloquei lá no grupo a página do Boa Nova, tá? O Ah, capítulo. muito bom. Quem puder ler depois, que ele fala até, não existe nenhum mármore mais puro do que os sentimentos, por causa que o Hanan começa sempre a puxar para a questão material. Ah, você conhece Roma ou Atenas? Você não, tipo assim, como se a vida se resumisse às questões materiais. E Jesus sempre puxando para o íntimo, né? Aí que ele coroa com a frase: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. E é muito forte essa frase, na minha opinião, porque até hoje a gente acha que reino de Deus é um local após a morte, que reino de Deus é o que vai acontecer com a terra quando Jesus voltar. Não, reino de Deus é o que está dentro de nós, um estado de consciência. Quando a gente entra em consonância com a própria consciência, a nossa consciência é o nosso cordão umbilical, é a nossa ligação com o Pai. Quando a gente se liga com essa consciência, aí acho que acontece, a gente vive num estado de contemplação, digamos assim, alguns chá de nirvana, enfim, é o reino dos céus, ou o reino de Deus também é a mesma coisa. Que é, é em oposição ao reino do eu, que tudo acha que é eu, que a criatura acha que tudo tem que orbitar a minha vontade, acha que o mundo, o universo gira em torno de mim. Não, a gente começa a entender que o reino não é nosso, é de Deus. Então a gente começa a obedecer às vontades de Deus. Em outras palavras, a nossa própria consciência. E não é de ficar alinhadinho com a nossa consciência
e entra nesse estado como o Estevão faz, né? Por mais que exteriormente o mundo tivesse um caos, ali em Jerusalém, no Sinédrio, enfim, por dentro ele estava vivenciando aquele reino de Deus, aquela paz, né? Enfim, a gente vê essa construção íntima, né? Que é inabalável. Alguém quer comentar? Quer comentar, Bia, Ana, Luz? É que eu tô vendo as câmerazinhas. Se alguém tá sem a câmerazinha. O Brito, que, ó, tá sem câmera, mas o Estou Brito memorizando a frase: o reino de Deus é a é construção obra do divina no coração dos Cristo homens. no Ó, coração dos homens. Obra É, divina no coração dos homens. é. O reino, ou seja, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, não tá aqui ou ali, né? Porque até hoje tem essa compreensão que reino de Deus é uma coisa que tá fora, mas não tá dentro de nós. A gente vai alcançar, mas tá dentro de nós, né? Um estado de consciência, né? De conexão conosco mesmo, com nossa própria essência, com o nosso DNA divino, né? Com esse Estou nosso. curiosa para saber o que o Brito acha depois. Brito, você tá entre nós? Ele tá sem câmera, não sei se ele tá ouvindo. Ah, ele apareceu aí, ó. Você vê que Boa noite, a pessoal. autoridade moral da Ana faz. Ela fala, Brito, venha pra luz. E ele veio. Não a luz, essa daqui, ó. É a luz de. Vai lá, Brito. O que você acha? Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu vejo nessa serenidade aí do Estevão, né? Nessa calma, né? O seu momento ímpar, né? Da sua existência, dessa existência que ele está vivenciando aí, né? Porque ele demonstra aí toda a calma do mundo, né? E a certeza daquilo que ele acredita, da sua crença, né? A certeza que ele não está sozinho naquele momento, né? Então, essa calma ele ele faz com que aqueles que são os seus adversários, né, fiquem preocupados, já fiquem inquietos diante de tanta calma, porque ele defende a verdade, né? E quando nós defendemos a verdade, não precisamos ter medo de nada, se estamos com a verdade, né? E era isso que estava acontecendo ali com o Estevão, né? Ele sabia, ele tinha certeza que estava ao lado da verdade, né? E não precisava temer nada, né? Diante daqueles que só queriam a violência, só queriam tirar a sua vida, né? Ele permanecia impassível, né? E defendendo aquilo que acreditava sem nenhuma dúvida, né? Isso é um grande exemplo para todos nós, né? Que estamos aqui vendo esse comportamento desse espírito, né? Então ele estava passando por sua prova maior, né? E com certeza estava tirando aí a nota máxima, né? Porque retornando ao plano espiritual, retorna como um espírito que cumpriu a sua missão aqui no planeta, né? Hoje não, Bia quer falar? A Bia se tornou sua fã, ela está aí, ó, Ah, concordando. Número um. Uau, fã número 1. Ela te adora. Não, número 1 sou eu. Uau, agora eu Ah, vou. ih, caramba! Pessoal, Tem não brito para alimentem meu todos. ego, por a, a favor, gente, não a gente, alimentem. a gente tem as tietes, agora tem as amarazetes, as britazetes. São as seguidoras do Brito. Tem brito para todo mundo, gente. Todo dia do Evangelho, da O coração dele é vibração. grande, cabe todo mundo. O Brito, até Isso lembrei você aí. falando, Kardec, né, que ele fala, a fé inabalável é somente que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então ele tinha tanta certeza que não se deixava abalar em nenhum momento, né? Ele tinha certeza daquilo que, enfim, né? Já era um espírito preparado, a gente sabe, né? Talvez se fosse um outro discípulo aqui, ele teria mais cambaleado, talvez, eu diria, né? Um Simão Pedro teria ficado com raiva, né? Não sei. Tô achando. Mas um Estevão já era. Nada é à toa. Por que Estevão foi o primeiro? Por que foi o primeiro. Meio que esse porta-voz, após Jesus, né? Foi o porta-voz, né? Primeiro mártir, né? Então é preciso essa exemplificação dessa grandeza, que certamente deve ter impactado todos esses espíritos aqui envolvidos para sempre. Até hoje, aqueles ouvintes estão. Nossa, aquele dia lá que Estevão disse aquilo. Não só disse aquilo, mas exemplificou a serenidade, o olhar sereno daquele espírito. Como pode, assim, até hoje, assim como um Publio Lentulus passou a eternidade, passa e até hoje passa, lembra de o encontro dele com Jesus,
Esses espíritos devem sempre lembrar desse encontro com o Estevão, né? Que foi um marco na trajetória de todos esses daqui envolvidos, né? É uma vida antes e pós Estevão, né? Porque marca Gente, mesmo. eu me corrija se eu estiver errada, mas sempre quando eu vejo, né, essa situação aí, o Estevão, né, com essa segurança, com essa verdade aí, como o Brito falou tão bem, né, e sabendo o que estava falando, por isso que não temia, eu tenho sempre a sensação de que ele estava ali, ó, sentindo a presença do próprio Cristo do lado dele. Eu tenho Ah, eu não tenho tanta dúvida. certeza, porque ele tinha toda essa segurança dada pela fé e pela certeza, né? E que ele ali estava sendo intuído, ele estava ali falando, ele estava sendo porta-voz de Jesus naquele momento. Lembre-se que ele nunca conheceu Jesus, ele só conheceu Jesus através das leituras, e foi isso que fez dele essa pessoa tão incrível, com tanta fé, porque ele não foi um Pedro, ele não foi um João, ele foi o Estevão, que conheceu Jesus através das leituras. E de que Pedro, sentiu, né? e sentiu, compreendeu e praticou. Ele praticou o que ele leu, ele praticou o evangelho da Boa Nova, e isso que deu essa certeza. Ele já, Ele não já estava praticava o evangelho antes de conhecer Pedro, enfim, antes disso, a gente vê em Sim, Corinto, Exato. antes de conhecer Jesus, ele já era um cristão, né? eu acho que o Sim. Estevão, ele veio por uma missão, ele não veio por nenhuma prova ou nada, ele veio como missionário. O Estevão veio como missionário, e a missão dele foi essa, né? Trazer essa Exemplificar. certeza. Mesmo depois da morte, ele ficou ali, ó, nato. Eu sou apaixonada por esse livro, por essa leitura, eu sou É, apaixonada. Eu fico é muito arrepiado. lindo. Eu acho até que ele estava mediunizado mesmo. Ele não estava falando ali sozinho, né? Os Também espíritos acho. estavam ali acompanhando ele, né? E se ele não conheceu Jesus pessoalmente, assim, na carne, deve ter conhecido em espírito, naturalmente, né? Ele Ah, com estava certeza. muito bem iluminado. É, Então, Existe um planejamento muito grande para uma vinda de um espírito como o Estevão e como Paulo, né? Então, assim, provavelmente o contato dele com Jesus não foi um contato que ele teve aqui, somente pelas leituras, né? As leituras fizeram ele relembrar, enquanto encarnado, um planejamento que estava lá atrás, né? E assim, todas as dores e todos os sofrimentos que Estevão passou, né? Ele é um espírito tão iluminado que ele, ainda que em missão, né? Porque a missão dele era orientar Paulo, né? Trazer todo esse ensinamento e orientar Paulo, ele ainda assim expurgou as dificuldades que ele ainda tinha com todos os sofrimentos que ele passou aqui, né? Então, assim, não é para qualquer um, não, gente. Não é para qualquer um, não. é um E trabalhador dileto, né? sermos, não é, a grandeza de espírito que recebeu ele como filho, porque ali a missão dele começou ali com aquela mãe, um espírito de alta, né, categoria, que veio para que instruísse ele desde bebê que ela ensinava. Nós sabemos da história dele, apesar do livro não contar muito, acho que só fala 5 vezes só durante todo o livro da mãe deles. Mas não fala o nome, né? Mas a atuação dela é tão A atuação grande dela, tão que, grande. mesmo falando somente 5 vezes, se a gente lê com atenção, a gente percebe a grandiosidade dessa mãe em receber um espírito como Estevão. Mas ela tinha que ser um espírito também muito apropriado, com muita força para receber um espírito como esse, né? Como a Maria recebeu Jesus. E detalhe, né? Ela ficou junto com ele pouco tempo, É verdade. né? Ela ficou Ela pouco morreu logo tempo. Ela depois. morreu, ele ainda era criança, né? Ou era É, jovem? Acho que ele é era verdade. criança estão falando quando ela de Possivelmente Maria morreu. de Nazaré, Não, a gente está falando da mãe de Estevão. a Da mãe E do mamãe aí, Estevão dele. da mãe de e Estevão, aí, é. o que que acontece? Ela, mesmo tendo ficado poucos anos com ele, ela plantou a semente lá direitinho. Porque eles traziam toda a lição dela. Sempre Tan- os Exato. dois sempre oravam ou Tanto cantavam. Estevão, exato, tanto E Estevão quanto Abigail. Abigail. A gente não pode esquecer de Abigail. Abigail Não, não tem também, como. também é um espírito diferenciado, né?
todo aquele núcleo, Então, né? assim, essa mãe recebeu 2 espíritos que foram muito diferenciados e que ajudaram muito na divulgação do evangelho, né? Eu fiquei toda Assim, arrepiada, é e verdade. que foram tão importantes na vida de Paulo, que talvez tenha sido o apóstolo que levou o evangelho ao maior número de povos, né? Então, Não foi à assim, toa que ele se envolveu com Abigail, né? não à toa, Tudo ali exatamente. estava conectado. São espíritos O acaso não auto-despertados, né? Ele existe, leia amou. Kardec. Não, e detalhe, ele ainda tem a tutoria de Gamaliel. Então, olha só, né? Então, assim, é tudo convergindo ali para que Saulo pudesse se transformar em Paulo, né? A gente fala da grandiosidade de Paulo, mas a gente nunca pode esquecer de quem está por trás dos bastidores, né? Perfeito. Agora eu fiquei com vontade de ler o livro da mãe mãe de Estevão, de Abigail. Falar, ei, mano, agora manda o livro da mãe, que a gente quer descobrir a história dessa mãe, que é tão um espírito grandioso, né? Boa, André, vamos O pedir isso na Lavarini, prece hoje. o Lavarini escreveu um livro infantil contando, né, as histórias da mãe, as orações e as canções. Não O sabia. Lavarini é infantil para crianças, para evangelização. Que legal. Abigail e o nome dele, o nome do Estevão, qual é o nome do Estevão? Gesiel? Abigail e Gesiel. Procura aí que Legal. você vai encontrar. Vou procurar, interessante. É infantil para evangelização. É muito, eu não consegui ainda. Para mim conseguir só com a ajuda do meu grande amigo no Brasil, para mim conseguir esse livro. André, isso é para você, isso é missão para ele, Ana. Ela tá falando do Brito. Não, estou falando de você, você Sim. que é o cara dos livros. Missão Pois é, sua. não é? O Brito Ele que também vai é o cara procurar. dos livros? Não, apesar que esse eu não tenho, preciso por atrás. É que o Brito manda pra ela O os livros. Brito é o cara dos Ai, livros, não ele é sabia. a Então, assim, enciclopédia. olha que grupo especial esse. Tem 2 caras dos livros. É porque Vocês não deixem o Brito, por favor, com vergonha, tá? O Brito é tímido. Não, o, pessoal, Também é que tão eu sou a devedor como fonte, todos nós, né, Brito? simplesmente porque quando alguém vem lá dos Estados Unidos, aí ela pede para que eu mande os livros para ela. Aí eu mando para essa pessoa que vai retornar, né? Aí por isso que eu sou a ponte para ela receber os livros lá nos Estados Unidos, só mas o isso. intermédio. Mas eu tava pensando, né? A gente tem alguma dúvida que essa mãe também não tá aqui acompanhando nesse momento, né? Em espírito, se é tão ligada, né? Então deve estar Jesus, deve estar essa mãe, né? Que a gente não sabe o nome, né? Essa figura oculta, todo esse amparo. Se a gente pudesse ter olhos de ver espirituais, né? A gente veria, de um lado, essa atmosfera densa desses fariseus, essa coisa escura, não? Mas em volta de Estevão, devia ter uma luz, né? Uma radiação, uma beleza, um colorido, uma arco-íris, né? Imagina, ia ser um holofote, né? Se a gente pudesse ver aquela grandeza, né? Se a gente pudesse ver. Olha, eu nunca fui conhecer Chico. Nunca fui, né? Perdi a oportunidade, mas vou ter outras. E aí, o que que acontece? As pessoas que foram falam que quando se aproximavam lá da casa, que a energia que sentia já era uma energia diferenciada. Chico, você imagina um Estevão, né? Um Francisco de Assis, não vou nem falar Jesus, né? Porque Jesus ainda é mais longe, mas assim, uma Madre Teresa de Calcutá, imagina a irradiação que sai das palavras de criaturas dessas, de um discurso dessas criaturas. Deve ser uma coisa assim fenomenal. E como quem tá nas trevas se incomoda com a luz, quando alguém, um espírito desse se aproxima, né? Dessas pessoas que estão acomodadas com essa condição de escuridão, ofusca, né? Então, entra essa questão de rebeldia, de querer atacar essas figuras, né? É muito comum. Vamos ler só esse último trechinho aqui, para te completar o slide, para poder entregar para a semana que vem para a Elaine, pelo menos a gente concluir esse slide, né? E fala assim: nova saraivada de apóstrofes cortou-lhe a palavra, ao exaltar dos ânimos, né? Ditos mordentes e ásperos baldões eram-lhe atirados a esmo, de todos os lados. Estevão não esmoreceu. Voltando-se sereno, ao que a gente está falando, sereno, fixou nobremente os circunstantes, guardando a intuição, olha a intuição aí,
de que os mais exaltados seriam os fariseus, os mais Ah, fundamente atingidos pelas verdades novas, de meu fato. Deus, E coisa eram linda. Meu Deus, que coisa linda. os mais incomodados com Jesus também eram de fato os fariseus, né? Porque abalava mais as suas crenças mais enraizadas, né? Eles que eram aqueles espíritos que estavam mais apegados à questão mais ortodoxa, mais literal do texto, né? Então estavam incomodando de fato eles. E estavam reagindo com E esse. os mais gananciosos pelo poder também. É, É, que ele tinha interesse de ficar ao comando do Sinédrio, de ter o poder sobre tudo, né? A riqueza, porque, deixa eu explicar, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, eles eram que financiavam esses vendilhões, eles que lucravam com aquelas vendas lá. Então, eles ficaram meio que enfurecidos. Então, eles estavam defendendo também os interesses econômicos e políticos da sociedade deles, entendeu? Do poder político, do poder econômico, entendeu? Deles, que eles não queriam perder. Eles tinham interesses materiais também, não só religiosos. Eu o, fico me intere, imagi... eu o fico me interesse. imaginando se eu Pode- não fui um fariseu desses, viu? Ou Às você vezes eu fico. continua sendo, né? Pô, aí não, aí não me esculhamba também não, André. Pô, melhorei um Ah, cadinho. Melhorei Não, um né, André? cadinho. Pô, fala sério, tem que escolher melhor meus amigos, estou falando. Mas eu fico imaginando, sabia? Até assim, pelas dificuldades que eu ainda trago, se eu não sou um fariseu daquele. E podemos ser, todos nós, né? Não é à toa Ué, que a gente está aqui estudando o Evangelho, reestudando e estudando novamente, estudando as obras, fazendo estudo minucioso do Evangelho, né? Nunca se viu. Ô, Mônica, É, com certeza nós não éramos missionários, porque se com fosse, não estava certeza, aqui encarnado aqui, com certeza. aqui ainda na terra de expiação. Aí, Então, quando a gente fala deles na terceira pessoa, eu meio que me incluo, sabia? Porque eu falo assim, cara, deve ter sido eu ontem. se todas nós, todos os nós estamos aqui, minha irmã, com certeza não éramos Estevão, não éramos Abigail, não éramos. Nós éramos esses fariseus. Por que que nós estamos aqui ainda? E eles não? Né? É simples a gente saber Olha, onde nós estávamos, e sim, agora nós estamos aqui a caminho agora da luz, porque agora nós vamos seguir o caminho que um dia lá atrás, Deus sabe quantos séculos, eles seguiram. Mas nós fomos os fariseus, quando eles já eram missionários. na verdade, independente de sermos fariseus ou não, nós éramos os rebeldes, Nós éramos os né? rebeldes, Então, exatamente. assim, quando a gente fala dos fariseus e de todos esses, dos romanos e tal, na terceira pessoa, a gente meio que aparta da gente, né? Exato, Quando, na exato. verdade, de repente, éramos nós que estávamos lá. Então, a gente É. tem que olhar para esses fariseus e para essas pessoas que negavam Cristo com muito carinho. Exatamente. Eles não faziam de propósito, eles defendiam o que eles acreditavam. exato. Dentro da razão deles era o que eles acreditavam. Nós não defendemos o espiritismo porque acreditamos, eles acreditavam e defendiam. Eles não faziam isso porque queriam fazer, tipo assim, eu vou fingir. Não, eles faziam de verdade. O, o, o Paulo, quando ele descobriu isso, ele mudou, ele se transformou. Mas antes, Exatamente. ele também defendia o que ele acreditava, a sangue, a olho por olho, porque foi o que foi ensinado. E Eu depois estava também. pensando, Só que ele mudou a ex- direção do que acreditava só. Mas ele exato, passou a acreditar. eu estava pensando exatamente isso. A diferença entre a gente e Paulo é que Paulo conheceu e se transformou. E a gente não teve essa vontade. A gente está começando a trabalhar essa vontade de transformação agora. Então, a gente vem se arrastando aí, né, por esses desvios do caminho há 2000 anos. Sim, mas nós não sabemos, né? Nós não sabemos a que idade. Nós somos espíritos ainda babies, infantil. E não Exatamente. sabemos a idade do Paulo. O Paulo já recebeu aquela oportunidade, porque ele já vinha lá com o Steve, ele já vinha lá com aquele povo. Enquanto nós ainda estávamos ainda
saindo do mundo animal. Com Tem a certeza. questão da idade espiritual também. Uhum. Então, aqui não tem assim, aqui não tem ninguém, tipo assim, que esteja mais atrasado ou mais evoluído. Aqui tem pessoas aqui agora que já entendeu, que já levantou um pouco o véu e entendeu, né, que esse é o caminho, o estreito, e E, tentando gra- caminhar no e estreito. assim, e graças a Deus que a gente, de alguma forma, encontrou o Evangelho, né? Porque assim, Graças a Deus. nós hoje somos as melhores versões de nós mesmos, não é isso? Exatamente, é isso que o Brito sempre fala. E E temos aí, que. e Uhum. aí, assim, graças a Deus que a gente está tendo essa oportunidade de encontrar, né? De primeiro conhecer, já partindo para meditar, ainda que seja um cadinho, e a caminho de viver esse evangelho. Né? Então, É, assim, a gente tem que ser muito grato por isso, por essa nova oportunidade, porque as oportunidades estão sendo dadas aí há 2000 anos, né? E é graças a Deus que a gente ouviu esse chamado. olha aí, o Brito sempre fala isso quase todos os dias no nosso estudo, porque é isso. E nós ainda somos tão infantil que precisamos ouvir, que nem crianças de 3, 2 aninhos. Você não dá uma lição, não fala uma coisa hoje para a criança e não vai esperar uma semana. Você tem que continuar repetindo, 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 para que aquilo entre no coraçãozinho dela, entre no cérebro dela. E somos nós hoje. A gente não está, nós estamos no caminho certo, estamos na nossa idade certa, né, É, Brito? nós somos igual ao meu neto, né? Que não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí. Ele ainda bota a mãozinha lá, tipo assim, ó, tô indo, vovó, né? É isso. Para A Deus gente nós ainda somos tá, esses babies, mas a gente já tá aprendendo. com certeza. Estamos aprendendo. Antes da gente encerrar, que já deu nosso horário, só dois adendos, né? Com relação ao que eu falei de ainda somos fariseus, porque Emmanuel tem uma mensagem falando isso, né? Que mesmo dentro do espiritismo, nós temos muitos fariseus. E nós Uhum. podemos ser um desses, né? Qual é, Andrezinho, a Eu mensagem? vou colocar lá no. Manda Acho que lá, bota lá no no nosso, grupo. eu coloco lá, tá bom? E com relação ao que a Bia falou, o grupo que tava mais. É porque, como fica gravado, eu ia ter que falar, não tem jeito, né? Mas senão nem falaria. Mas o grupo que tinha mais interesse nessa parte política, materialmente falando, era os saduceus, que eram os sacerdotes e tal. Os fariseus, eles tinham essa questão, mais questão da religião. E eles estavam querendo defender aqueles que eles acreditavam, como a Ana Simon falou, sabe? Eles. É como nós fazemos isso, mesma coisa, né? Se alguém chega no nosso centro espírita, eu vou implementar uma coisa aqui, uma questão, a gente vai ficar, né, talvez bravo, não sei. Então a gente precisa pegar essa leitura, sempre trazer para nós como vocês estão fazendo, né? Tipo, a gente não pode colocar esses fariseus como distantes de nós, né? Mas olhar para dentro de nós. Mas também a gente pode olhar também um Estevão em potencial dentro de nós, né? A ser alcançado. Então é muito legal olhando com essa lente de se colocar dentro do texto, né? Então, na minha opinião, aqui é uma opinião, tá bom? Todos esses envolvidos nesse episódio aqui, hoje já estão pessoas melhores, porque eu acho que, na minha opinião, aqui foi uma grande curva para aqueles espíritos envolvidos. Por mais que fossem rebeldes, a gente vê que foi um marco para aqueles espíritos, assim como foi para o Brulentos, entre outros. Hoje em dia, eu suponho que já estejam melhores do que hoje já estamos hoje, né? Mas nós, Talvez já tenham saído da multidão, né, André? pode ser, exato. Já seria um trabalho do Cristo, né? A gente não sabe. Porque a gente vê que existia bastante potencial naqueles espíritos. É igual o Saulo. Saulo defendia a lei com unhas e dentes. Quando ele conheceu o evangelho, começou a defender com unhas e dentes o evangelho. Esses fariseus, mesma coisa. Você acha que Jesus não ia aproveitar desses espíritos, né? Porque se converte um espírito desses fariseus que são muito fervorosos no bom sentido, ele vai ser pregar o evangelho fervorosamente, né? Então vai ser uma pessoa boa. Então, Vai ser um excelente trabalhador do Cristo, né? Se na essa mesa mediúnica a gente já vê alguns casos assim de irmãos que têm uma capacidade mental grande e que quando se tocam, né, se arrependem e se transformam, com certeza são trabalhadores do Cristo em potencial. E a gente vê que a evolução é muito mais rápida do que um espírito que é mais ou menos. Tipo assim, quando um espírito é muito inteligente, mas não tem moral, mas quando ele dá essa guinada, vira um foguete. A gente vê um caso de Saulo que aconteceu isso. Tantos espíritos que acontece isso, porque já é um potencial que já tem. Ele só arrumou a mira, só colocou. Antes eu tava indo pra cá, agora eu vou pra cá.
Ele pega todo esse potencial que já tinha dentro dele para inteligência que antes era usado para o mal, um Gregório no livro de Libertação, por exemplo, e coloca pro bem. Então pega toda O essa próprio potencialidade, né? Emmanuel, né? O próprio Oi? Emmanuel. O Próprio próprio Emmanuel, exato. Emmanuel. Que É. para mim hoje é o espírito que tem mais vivência do Evangelho. Para mim, quem saca mais de Evangelho hoje é o Emmanuel. E aí, não era Públio Lentulus lá atrás? Exato. É. E o espírito de Camilo, que fala de Evone A. Pereira, deu a comunicação assim, dizendo que aquele, aquele homem, né, eu acho que soldado dos fariseus, né, que bateu no rosto do Cristo, ele já é um espírito de luz, ele se regenerou e se tornou luz. Exemplo, E né? assim eu creio que todo aconteceu, deve ter acontecido com todos eles, né? Que tiveram ali o contato real com Cristo e depois de ver o que tomarem consciência do que realmente eles fizeram, se arrependeram e se transformaram. E tudo isso já estava no programa, porque nós estamos estudando eles. São pessoas que, na época, eram pessoas como nós somos hoje. Então, eles fizeram o trabalho deles, cumpriram com a missão, porque hoje nós temos eles como nossos espelhos. Foi Exato. foi o guarda lá, né, que ofereceu, como é que é, vinagre, né? É o, tem todos eles aqui para poder Porque nós termos uma direção. aquele que também que espeta a lança em Jesus também, É né? o E São Longinos. muitos. Longinos, são muitos. Então, são muitos. nós temos que ter nós temos que ter, tá tudo certo. Nós precisamos ter, porque senão nós iríamos nos espelhar em quem? A pessoa que for, a gente ia sentir essa diferença eternamente entre Deus e a gente, entre Jesus e a gente, entre o Chico e a gente? Não. Precisamos de pessoas exatas como nós somos para que a gente possa ver. Eles fizeram tudo isso e conseguiram ver, né? Conseguiram sentir. Nós também vamos. É um Não, espelho, e né? assim, O Brito fala sempre, todos nós ainda precisamos de uma direção. A gente não pode fazer nada sem ter uma direção. Precisamos de ter uma luz, precisamos de ter aquilo para a gente seguir. e o Pai é tão misericordioso que ele dá as mesmas oportunidades para todos os filhos e espera que a gente atenda o chamado dele. Olha que Espera. coisa boa. Exatamente. É, Não Espera que a violenta gente a consciência. cresça. Ele espera que nós crescemos. Ele dá toda a oportunidade para que nós possamos crescer. Quando a gente entender isso, deixar de fazer pirraça, que nem sempre o André fala, que hoje a gente faz pirraça, então, mas ele está esperando nós crescermos. Ele está Deixa eu explicar pro pessoal esperando. da pirraça. É por causa que a gente se assemelha muito ao netinho da Carla. Na nossa relação com o nosso pai, com Deus, né? Em vez de a gente reconhecer Deus como nosso pai, que é mais inteligente que nós, em vez, enfim, a gente trata com rebeldia, digamos assim, o nosso pai. Então, se Deus não nos obedece, a gente se joga no chão. Você não me ama e faz birra e chora. E, Onde você você não me está? ama, Me eu não gosto mais de abandonou? você. Bate o Porque pé, Deus te aquela criança abandonou? que bate o pé. Bate o pé e faz. Somos nós somos isso. A gente faz isso mais coisa que Deus. Se Deus não nos obedece como se Deus fosse nosso servo, a gente faz a mesma coisa. E a gente. A relação é a mesma. E Deus, como é misericordioso, assim como a Carla tem a indulgência para com o netinho, entende que ela é uma criança, Deus também, ó. Não sabe o que tá fazendo, né? Faz birra, mas sabe que por mais que ele diga isso, ele vai continuar amando, enfim, né? Sempre vai voltar para casa do pai, né? Uhum. Ah, na verdade, ó, o meu neto olha assim e fala assim: ai, meu Deus, vai ter salvação. É assim que ele olha para gente. É isso aí. Tadinho. Ó, daqui a alguns anos o neto da Carla vai estar participando desse estudo, viu? Então, vai ser muito bom. Meu Vamos filho, é aquilo escrever. ali. Não, esse ano que vem já vai para evangelização, porque Ah, que legal. misericórdia, viu? Misericórdia, só pela misericórdia mesmo. Então, pessoal, deu nosso tempo. Foi um prazer estar com vocês essas 3 semanas. Foi uma honra tá aqui com vocês. Eu vou continuar, mas a Elaine vai agora voltar ao seu cargo, né? Tava só aqui aquecendo no lugar dela, né? Mas foi um prazer. Muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês, né? E estamos aqui para que precisar. Estamos aqui no grupo, enfim, né? E
A Priscila mandou mensagem aqui no chat. Priscila, você quer fazer a prece ou quer que alguém faça? Não, André, pode alguém fazer. Eu também não tô bem Ah, chateada tá bom. assim, tô fazendo prece todo dia, não, mas eu prefiro que Tá alguém bom. faça. Obrigada. Ah, então, a Priscila, se alguém puder fazer a prece, ela colocou no chat que pode dedicar as boas vibrações de hoje, da nossa reunião, para alcançar a nossa irmã aqui de grupo, a Lourdes, né? Que ela descobriu um câncer, né? Então, um diagnóstico de câncer, que ela possa receber desses bons fluidos que a gente possa doar, né? No nosso coração. Inclui a minha mãe também, que apareceu mais 2 caroços nela de câncer. Eita. Olha só, eu vou botar lá no grupo, ainda dá tempo, tá? Quando desligar aqui ainda dá tempo. Eu vou botar lá no nosso grupo o formulário de radiação. Ah, Aí tá bom. vocês preencham, por favor, que eu vou olhar o formulário, aí na hora da nossa irradiação a gente vibra por vocês, tá? E também, se vocês Tá quiserem, bom. o grupo, o Brito tem, ele tem um grupo que eu acho, a Ana participa, a Bia participa, que de radiação das 10 da manhã e 10 da noite. E também pode colocar nesse grupo, se você quiser, viu, Priscila? Aí Sim, você põe sim. coloca lá no grupo que aí o Brito copia e coloca lá no grupo de radiação dele, tá bom? Aí quanto mais gente vibrando pela O mãe, nome mãezinha da da minha Bia. mãe é meu nome sem o Ana. Ela é Beatriz Musitano Santos e eu sou a Ana. Bia, eu coloquei o formulário, preencha o formulário lá, porque senão pode fugir, tá? Posso Ah, esquecer, tá preenche o bom, formulário, tá bom? tá bom. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Bom, então eu faço. Já que ninguém quer ter essa honra, vamos lá. Paizinho querido, muito obrigado por essa oportunidade bendita, por esse reencontro entre amigos em que podemos conversar de coisas tão edificantes, tão salutares, nos espelhar nesses personagens. Agradecemos aos espíritos aqui envolvidos que servem de estudo para nós, que hoje já não estão mais nessa condição, que já se elevaram. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo de enxergarmos para dentro de nós, muito mais do que para fora de nós. E, Pai, rogamos, dedicamos essa reunião em favor da nossa querida companheira de estudo, a Lourdes, que ela possa receber desses bons fluidos, que possamos envolvê-la com essas sementinhas de luz que saem de nosso coração e a envolvem nesse manto luminoso que levam o alento necessário para aquele espírito, para aquele corpinho. Assim como rogamos pela mãezinha da querida Bia, que da mesma forma também possa ser envolvida por esse manto luminoso, dessas irradiações que saem de nossos corações. E por fim, rogamos por nós mesmos, Pai. Nós somos ainda muito fracos e rogamos forças para que possamos carregar nossas cruzes, para que não percamos, Pai, o nosso Mestre Jesus de vista, que sempre, Pai, possamos seguir suas pegadas, as pegadas do nosso Mestre Jesus, que sempre tenhamos forças para estar no caminho do bem, no caminho do amor, que possamos ter uma ótima semana, sempre com no sentimento do maior bem, que assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Olha, Deus.